Yo pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje, após falar de 3 países africanos, nós chegamos no 4º episódio, Senegal. Com a ajuda do nosso querido professor de História Thiago Almeida no roteiro, vamos aprender mais um pouco sobre esse país intrigante. Vem comigo! O Senegal é um país localizado na costa ocidental da África. Faz divisa com Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia e Mali. E seu mapa apresenta um aspecto interessante, pois a Gâmbia é um país que forma uma espécie de enclave dentro do Senegal, quase como um muro dividindo o país. Mas falaremos sobre isso logo mais. O nome do país foi retirado de um dos 4 rios importantes que o cortam, o Rio Senegal. A população aproximada é de 16 milhões de habitantes, a capital do país é Dakar e o idioma oficial é o francês, uma herança do período colonial. Outro idioma muito falado no país é o Wolof, comum na região antes do período colonial. Também podemos citar o Fula, dentre outros. Arqueólogos encontraram vestígios de presença humana datada de pelo menos 200 mil anos na região do atual território senegalês. Mas os registros das primeiras populações sedentárias, ou seja, que fixam moradia na região, é bem mais recente. Há registros históricos da existência do reino Takrur, por volta do século VII, um reino composto por sudaneses, grupo linguístico que ocupou parte significativa da África Ocidental, no cinturão de Sahel, desde Gana, Senegal e Mali, chegando até onde hoje se localizam o Sudão e o Sudão do Sul e Etiópia, como vocês podem ver no mapa. Outros reinos importantes surgiram na região do atual Senegal, como o Reino de Gana, o Império de Songhai e também o Reino de Mali, que inclusive já fizemos um vídeo sobre. Mas é importante destacar que desde o século VII, os comerciantes árabes estabeleciam contato com a parte ocidental da África e acabaram levando a religião islâmica, convertendo esses reinos africanos ao islamismo, o que refletiu até hoje no Senegal, uma vez que o islamismo é a religião predominante no país. Com a chegada dos portugueses na África, aos poucos o Senegal se tornou um porto para a venda de pessoas escravizadas com destino às Américas e vários problemas sociais acompanharam essa nova relação entre europeus e africanos. Voltando aos reinos que ocuparam o território senegalês, um importante foi o Império Wolof, que por volta dos séculos XIV e XV viveu seu auge. Uma sociedade muito hierarquizada e dividida em castas. A administração era organizada em regiões conhecidas como Yamanatos, e os administradores eram conhecidos como Yamani. Profissões como as de ferreiro e oleiro eram das mais importantes. Não era qualquer um que podia exercer tais profissões. Mas é importante destacar os contadores de histórias, as pessoas que mantinham vivas as tradições orais daqueles povos, os verdadeiros educadores daquelas comunidades. Me refiro aos griots. Uma parte do que sabemos desses tempos se deve ao que os árabes narraram em suas obras, mas são os griots que mantêm vivas as tradições culturais de tempos ainda mais antigos. Estamos aqui falando dos povos habituados com a escuta. Povos contadores de histórias que acendiam uma fogueira à noite e numa roda de conversa, em meio a músicas e danças, passavam e ainda passam adiante, pois ainda existem os griots, a cultura ancestral que mesmo após a presença árabe e europeia, permanece viva e forte por lá. O avanço árabe no Senegal deixou a marca do islamismo como religião oficial nos diversos reinos formados naquela região, mas talvez as marcas que trouxeram as maiores transformações se deram a partir do século XV, quando os portugueses desembarcam no território do atual Senegal, em seguida os holandeses e por fim os franceses, que durante o neocolonialismo
no fim do século XIX, estabeleceram seu controle sobre o Senegal e em mais 8 territórios independentes, o que ficou conhecido como África Ocidental Francesa, fora os domínios da chamada África Equatorial Francesa. Devido à presença europeia com objetivos de exploração das riquezas e o comércio escravista, a história do Senegal acaba repetindo a de tantos outros territórios da África subsaariana, pois uma série de guerras ocorreram no território senegalês. Tudo isso deixou uma série de problemas que refletem nos dias atuais. Durante o período da escravidão, entre os séculos XV e XIX, a ilha de Gorée se tornou um importante entreposto de escravizados. Parte significativa das pessoas escravizadas na África Ocidental passava antes pela ilha antes de serem levadas para as Américas. Sobre a Gâmbia ser um pedaço invadindo o Senegal, a história é a seguinte. A região entre os rios Senegal e Gâmbia era disputada por ingleses e franceses entre os séculos 17 e 18, o contexto da Guerra dos 7 Anos que envolveu, dentre outros países, a França e a Inglaterra. Em 1783, graças ao Tratado de Paris, foi dada a posse do rio Gâmbia aos ingleses, mas os franceses mantiveram o redor do rio sobre o seu domínio, que só foi entregue aos ingleses em 1857. Posteriormente, se tornou o país chamado Gâmbia, mas falaremos sobre isso com mais detalhe no vídeo sobre a história da Gâmbia. O século XX foi marcado por 2 grandes guerras mundiais, o surgimento do bloco socialista e a polarização do mundo entre 2 blocos, o capitalista, liderado pelo ZEWA, e o socialista, liderado pela União Soviética, marcando o que ficou conhecido como Guerra Fria. O continente africano não ficou alheio a tudo isso. Pelo contrário, participou ativamente das transformações da época. Inclusive, são as ideias socialistas que inspiram a República de Senegal em seu movimento pela independência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, surgiu um movimento pró-independência dentro das colônias francesas. Em 1946, diante do surgimento de uma nova Constituição na França, inaugurando o que ficou conhecido como a Quarta República, vem também a necessidade de repensar a relação com as colônias africanas. A França propõe o surgimento de uma comunidade francesa, uma espécie de arranjo político que dava certa autonomia aos domínios ultramarinos franceses. E como forma de fortalecer-se nesse novo arranjo, Senegal, Mali, Dahomey, atual Benin, e Alto Volta, atual Burkina Faso, formam a Federação do Mali. Mas por pressão francesa, Dahomey e Alto Volta acabaram se afastando da federação. Havia um dispositivo na Constituição francesa que dizia que países membros da Constituição, caso optassem pela independência, automaticamente deixariam de fazer parte da comunidade, o que não interessava a Federação do Mali. Em 1959, o presidente francês Charles de Gaulle remove esse dispositivo e abre portas para as independências de países membros. A independência da Argélia, em 1957, havia sido muito sangrenta e negativa para a França. Então, não havia interesse de outro conflito dessa proporção. Em 1960, a Federação do Mali fez suas primeiras eleições presidenciais. Modibo Keïta, chefe do governo da Federação do Mali, tentou um golpe de Estado, com o objetivo de afastar os senegaleses Mamadou Dia e Léopold Sédar Senghor. Mas os ministros senegaleses logo contra-atacam e conseguem, com apoio da polícia francesa, restabelecer a autoridade. E Senghor proclamou a República de Senegal. Com isso, a Federação do Mali é extinta. Léopold Sédar Senghor foi o primeiro presidente senegalês e governou de 1960 a 1980. Em 1982, uma tentativa de golpe na Gâmbia foi abafada pelo Senegal. Logo em seguida, formam a Confederação de Senegâmbia, que se apoiam mutuamente, mas por divergências políticas, a confederação foi dissolvida em 1989.
O Senegal atualmente é um país que mantém a sua economia graças à agricultura, à pesca e à extração de minérios. Existem muitos problemas sociais, políticos e econômicos. Um desses problemas, mais sintomáticos, diz respeito ao lugar das mulheres naquele país, que ocupam um espaço secundário e são excluídas de uma participação ativa na política. A maior parte é analfabeta, pois os costumes locais, herdados de tradições patriarcais, quase intocáveis, não permitem que elas acessem a educação, e muitas acabam levando a vida cuidando da casa e dos filhos, sofrendo muitos tipos de violência, e essa é uma vida de limitações. Vários dos serviços básicos, como saúde, são bancados pelo governo, mas o acesso é pago pela população. Os conflitos armados também fazem parte daquela realidade. Existem grupos separatistas que acusam fraudes eleitorais e não reconhecem a legitimidade dos governantes e buscam a independência na região de Casamance, que faz divisa com a Gâmbia. E a gente sabe que o resultado é morte e um mundo de refugiados tentando a vida em outros países. Fica no Senegal o maior monumento do continente, o Monumento da Renascença Africana, uma obra toda feita em bronze, construída na Coreia do Norte. Foi inaugurada em 2010 em homenagem ao continente, mas sobretudo aos 50 anos da independência do país. E não podemos deixar de citar o maior pensador senegalês e um dos maiores da África, Cheikh Anta Diop, falecido em 1986. Foi um antropólogo, historiador e político que, por meio da sua obra, nos possibilitou conhecer a história africana sob um olhar afrocêntrico e cada vez mais conhecido mundialmente. Bem pessoal, é isso. Para quem ficou curioso ou interessada, dá uma passadinha na descrição. Tem toda a bibliografia usada na pesquisa para fazer o roteiro do vídeo, então dá uma passadinha lá. Se eu achar mais algum artigo, algum documentário eu também vou deixar. E se você quer ajudar o canal Historizando África a crescer, se inscreve, curte, comenta e compartilha também com seus amigos e familiares, tá bom? Muito obrigado por tudo, tá? Com a participação aqui do nosso querido professor de História, Thiago Almeida. Sempre temos vídeos muito bem embasados, e eu aqui na edição e na arte e na narração. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!